Ainda não pode ver, né? Tanta coisa na minha frente, né? Mas tanto faz, né? A pessoa vai ouvir. Vai ouvir. Muito bem. Então, a gente está seguindo aqui na segunda edição do MEPAC Convida. A ideia, né, é trazer nesse primeiro momento, principalmente os professores aqui do curso, para estar compartilhando suas experiências de pesquisa. A proposta também é trazer esse diálogo com as disciplinas de pesquisa do próprio curso, né, para poder aproveitar esse momento também, conhecer diferentes metodologias e tudo mais. Nesse segundo encontro, a gente ainda tem mais um, que vai acontecer em novembro, mas nesse segundo, então, a gente vai falar um pouquinho aqui para a gente do percurso dela, conversar um pouco com vocês. Acho que não vou me alongar muito, já vou passar a palavra, só agradecer, obrigada aí pelo convite, por ter vindo. Estou ansiosa também, porque eu acho que está sendo muito legal, assim, ouvir de cada uma que vem, entender um pouco o universo todo que cada um passou. Acho que tem sido uma experiência bem legal, assim, estar à frente desse evento, nesse sentido. Então, obrigada a você, obrigada. Obrigada, João. Obrigada, queridos que vieram ver. Eu gostei muito dessa participação do MEPAC, né? Quando a Ju participou, eu pedi para participar, porque eu acho interessante tanto a gente falar um pouco da pesquisa que a gente tem com professores, né? Que a gente veio desenvolvendo ao longo dos estudos, quando ouvir, né, do outro também, o que é aquilo, como que se pesquisa, como é que chegou a sua pesquisa e como é que se desenvolve uma pesquisa, né? Um artista pesquisador. Então, eu tinha colocado aqui como apresentação, quem sou eu me apresentar, mas aqui eu só tenho os meus alunos, então eu não preciso nem me apresentar, todo mundo já me conhece, né? Pelo menos a gente tem se conhecido toda terça. Sim, então tá, então vou me apresentar. Está gravando lá. Eu sou Tatiana Marevich, sou mestre e doutora em estudos de cultura contemporânea, sou graduada em direção teatral, formada em atuação também pelo Palácio das Artes e graduação em direção teatral pela UFOP. E falar um pouquinho sobre o caminho da minha pesquisa. Essa aqui é dramaturgia da imagem, potências e ativações em cena. É a minha tese de doutorado, a minha última pesquisa, é onde chegou a minha pesquisa até agora, né? Vou falar um pouco sobre como que eu cheguei nessa pesquisa, porque ela é um caminho meio errático, né? Quando a gente começa a pensar como é que a gente começa, o que eu vou pesquisar. Quando eu terminei a minha graduação, eu formei em direção teatral, a gente não tinha nenhum escrito, a nossa formação era construir um espetáculo de teatro. E quando eu fui construir, a primeira coisa que eu pensei era, o meu pensamento como criadora era, eu vou primeiro escolher um local, um espaço. E era Ouro Preto, não sei se vocês conhecem Ouro Preto é cheio de sítios, lugares históricos, né? Onde a gente conhece da história, onde tem poetas ali, onde houve revolução. Então, a gente tem muita coisa que já tem história, né? Nos locais. Então, você tem, por exemplo, o Morro da Forca, onde realmente se encontravam pessoas. Então, eu fiquei pensando, onde que quero colocar um espetáculo, vou escolher um espaço, e aí vou escolher que dramaturgia que eu vou fazer. Isso eu escolhi um local, a gente fez uma dramaturgia a partir das criadas do Jean Genet, que se chamou Criadouro, e eu construí dentro de um asilo que estava abandonado e hoje é a FAO. Mas estava abandonado na época, pensando sobre um casarão. E aí, quando eu fui fazer o meu mestrado, anos depois, eu tinha essa dificuldade. O que eu vou fazer de mestrado? Porque primeiro, eu não tinha escrito nada, né? Eu não tinha um artigo ou um paper que eu pudesse falar assim, o que foi que eu pesquisei? Então, eu voltei, o que é que eu gostava? O que é que eu pesquisei na minha graduação? Era espaço, sim, principalmente isso. Né? Como que eu ia construir dentro de um espaço cênico, que era um casarão realmente histórico, onde foi Casa de Bernardo de Guimarães, onde se dizia que tinha enterrado a cabeça de Tiradentes lá dentro. Como é que eu utilizei aquele espaço? Como é que eu pensei? E era um salão desse tamanho, mais ou menos, único, né? Bem caindo nos pedaços, realmente. E como que a gente pensou? A Júlia me ajudou, ela fez a dramaturgia, ajudou na música cênica, e ajudou também na cenografia. Pensar uma cenografia onde nem todo mundo estava vendo tudo, né? Que faz parte da dramaturgia também. Então, quando eu fui fazer o meu mestrado, eu tive que pensar um pouco sobre isso, e aí decidi falar sobre espaço cênico.
Nesse momento, a gente tinha a nossa companhia de teatro, meio da Ju, a companhia pessoal de teatro, a gente tinha construído um espetáculo que se chama Cidade dos Outros. A gente vai ver dentro da minha pesquisa. Fazendo um caminho para vocês entenderem como é que eu chego na dramaturgia da imagem. E a gente tinha construído Criadouro? Cidade dos Outros, desculpa. A gente tinha construído Cidade dos Outros, onde a gente tinha uma máquina de cena, vai ter foto para a gente poder ver, uma máquina de cena no centro, no espaço também aberto, onde a gente estava as duas amarradas, uma do lado, outra do outro, uma corda que passava por uma máquina, e esses dois personagens eles giravam em volta. O público está em volta. Então, a ideia é que ali a gente tem quase uma moenda. Né? Cidade dos Outros, ele é construído, que também é uma dramaturgia da Júlia, ela é inspirada em Esperando Godot. Acho que vocês conhecem Esperando Godot, né? Onde você tem lá duas pessoas esperando. E para a gente, naquele momento, o que era o nosso Godot? Né? A gente está em Cuiabá, artista, então você escreve um monte de edital para ver se você consegue construir alguma coisa. Então, naquele momento, você fala assim, nossa, sabe, a vida de artista, então, é construir, criar edital, para quando chega o dinheiro, para quando, nossa, eu tenho vários planos, eu crio para caramba, eu crio todos os dias, mas eu só posso realizar quando chegar o dinheiro. Então, essa ideia, esse mote, serviu para que a Júlia conseguisse construir uma dramaturgia escrita, que a gente também foi construindo a partir da nossa criação cênica. A direção é de Amaury Tangará, que é um cineasta e diretor de teatro lá de Mato Grosso. E, nesse momento, então, a gente constrói isso. São dois personagens que são mendigos, com roupas estranhas, um com roupa de quem trabalha, outro com roupa de um smoking todo surrado, cegos, porque eles usam óculos de sol, assim, escuro. A iluminação está dentro dessa máquina de cena, né? Então ela é carregada a partir de uma bateria de carro que está ali, e a gente gira em volta de um público que está ali parado, falando coisas de como, nossa, quando esse dinheiro chegar, teoricamente eles jogaram na loteria. Então, quando eles ganharem, eles vão comprar isso, eles vão comprar aquilo. Quer dizer, todo aquele espaço cênico, aquela máquina de cena que foi criada, servia como dramaturgia também. Falava sobre dramaturgia também. Porque o espectador que assistia aquilo, ele entendia que aquilo ali podia ser uma moenda, podia ser uma cidade exatamente, vocês vão ver a foto, uma cidade exatamente. E a gente apresentou, por exemplo, uma aldeia indígena Chavante, do Baixo Xingu, onde poucas pessoas ali falavam português, e é um texto muito verborrágico, é falado em português bastante, e poucas ações. E quando a gente terminou, o que eles entenderam foi exatamente o cerne do espetáculo. Né? Quando a gente pergunta o que eles entenderam, o cacique Cipacé fala, eles entenderam que é isso que acontece quando a gente vai para a cidade. As pessoas ficam cegas atrás de... Então, para mim, aquilo foi impactante. Quando eu vou pensar no meu mestrado, eu falo, então, vou pensar sobre isso, sobre espaço. E esse espaço é um espaço cênico criado com dramaturgia também. E eu faço uma dissertação sobre Cidade dos Outros, falando sobre a máquina de cena, como ela se transforma de uma máquina de cena a partir dos gregos, você já deve ter visto isso, né? Onde a gente tinha o Deus Ex Machina, e ele se transforma numa máquina de cena contemporânea. E é uma ideia criada por Teatro Bando, que a gente vai ver. Quando eu vou fazer meu doutorado, eu falo, então eu tenho que continuar essa pesquisa. Então, vocês percebem que é uma linha, né, de pensamento que você vai se interessando um pouco mais por isso, por aquilo, vai criando chaves de pesquisa. Então, a partir daquilo de um espaço qualquer, eu quero só um espaço, eu quero um espaço que fale sobre dramaturgia, e aí eu entendo que eu quero falar um pouco sobre dramaturgia também, mas uma dramaturgia que não é uma dramaturgia textual. Quando eu vou começar a minha pesquisa, eu tenho um pouco de dificuldade quando eu vou falar sobre dramatografia. Dramatografia é um termo que foi criado
João Brits, que é um encenador português do Teatro Bando, que é a maneira como ele pensa o cenário. Ele fala, a dramatografia é uma ponte entre a cenografia e a dramaturgia. Lembrando que é um teatro português. O teatro português ele é bastante, não estou falando todos, mas do João, sim. Ele trabalha bastante a literatura, bastante o texto. Então ele trabalha ele quer entender essa ponte entre dramaturgia e cenografia. Ele cria esse termo. Para isso, eu comecei a pesquisar, obviamente, e aí eu falei, bom, eu tenho que ver o que é dramatografia. E aí eu faço um sanduíche em Portugal, vou para perto do João Brits, faço sanduíche em Coimbra, mas fico em Lisboa, perto de Lisboa, Palmela, porque ele tem um grupo dele, que é um dos grupos mais conhecidos de Portugal, em Palmela. Ali eu consigo acompanhar o processo de montagem do espetáculo deles, do terceira parte da Divina Comédia, que é o Paraíso, para entender sobre dramatografia. E eu entendo que a dramatografia é muito particular, é quase uma palavra que João criou dentro do grupo dele para entender o que ele faz. Obviamente, isso aí não é minha pesquisa. Então, o que vai ser a minha pesquisa? Conversando com a minha orientadora, que é a professora Maria Tereza de Azevedo, ela fala, então você está pesquisando, na verdade, dramaturgia da imagem. Você quer saber o que é uma imagem potente. E aí eu começo realmente a entender qual que é a minha pegada. Deixa eu ver. Então, para isso, para pesquisar isso, eu fui até a Dinamarca também. Aproveitei, né, que estava ali na Europa e ali. Vai lá já, né? Não, exatamente. Já vamos. Vou pegar um trem aqui. A gente encontrou com a Eugênio Barba, que a gente já tinha também nesse momento uma troca, uma proximidade com o Odin. Então a gente encontrou com eles num espetáculo que eles foram fazer. E aí eu falei, nossa, Júlio, meu sonho é ver o Eugênio Barba dirigindo. Se eu já estou vendo Brits dirigindo, o espetáculo dele vai acabar. Né? Pedir ou não já está certo, né? A gente pede, ele aceita a gente dentro da sala de ensaio e a gente vai até a Dinamarca e consegue ver o processo todo também do Tabs at the Time of Yellow Fever, que é quase o penúltimo espetáculo deles agora. Eles fizeram um novo. Então, eu vou... E aí, pensando sobre isso, quando eu vou para a minha orientadora, ela fala, tudo bem, você volta muito para a Europa, quer dizer, são 2 encenadores homens europeus. Não, mas aí tem a gente, tem o meu espetáculo com a Júlia, que é Cidade dos Outros, que a gente já comentei, que é Criame, que é um pós do criador, que são os espetáculos que a gente montou em lugares. E aí a gente vai... eu vou pesquisar isso também. O que faz para passar? Ok. Então, eu vou analisar esses espetáculos pensando sobre dramaturgia da imagem. Eu vou explicar para vocês como que eu defendo que é a dramaturgia da imagem. Essa é uma imagem do Criame, que foi um espetáculo que a gente fez logo depois do Criador, mas aí, ele tem uma dramaturgia próxima. É um espetáculo que não tem fala, é um espetáculo totalmente corporal. Somos eu, a Júlia e a Daniela Leite em cena. Então, eu vou pesquisar Paraíso, de 2022, do Teatro Bando, Tabs at the Time of Yellow Fever, do Odin Teatro, Cidade dos Outros, que é da CIA Pessoal de Teatro, Criame, que é da CIA Pessoal de Teatro, e Entre Não Lugares, que é da CIA Pessoal de Teatro. Então, eu vou analisar esses espetáculos pensando onde... Será que ele agora vai começar a falar? Sozinho? Onde que eu tenho a dramaturgia da imagem? Para isso, como a gente fazia parte de um grupo de pesquisa, onde a nossa orientadora falava, vocês estão pesquisando arte, você tem que pesquisar no seu trabalho.
E também é um processo que não só a gente estava dentro da linha de poéticas contemporâneas, mas a gente entendia que para conseguir escrever sobre o que a gente está fazendo, não tem como ser qualitativo, um método qualitativo ou quantitativo. A gente precisava de um outro método ou uma metodologia para ter desenvolvimento dessa pesquisa. Então, a gente, do grupo de pesquisas artes híbridas, que é esse grupo que a gente faz parte, a gente utilizava a cartografia, né? A cartografia que é desenvolvida lá por Deleuze e Sully Ronick, que traz isso para a gente, mas que a Virginia Castro tem um livro que vai falar sobre isso também, como que é essa pesquisa cartográfica. Né? E aí eu vou coloco um pouco sobre esse procedimento metodológico, que não opera métodos de pesquisa pré-estabelecidos, fixados, que seguem uma trajetória orientada por pistas, determinada a partir de acontecimentos e linhas de força do percurso da própria pesquisa. Ou seja, é a própria pesquisa que te leva a pesquisar, a entender qual caminho que você vai chegar para esse resultado. A pesquisa que eu tinha assistido, toda a montagem do Paraíso com o João Brits, toda a montagem do TERPS com o Woody, e tinha, claro, vivenciado, presenciado a nossa pesquisa, o nosso desenvolvimento de coisa. Minha pesquisa estava aí. Quais são os métodos de criar uma dramaturgia de imagem? Então, eu não tinha como criar de outra maneira uma pesquisa que não fosse por pistas, né? A partir do acontecimento de linhas de força dentro do percurso dessa própria pesquisa. Então, eu utilizo a cartografia, que é uma possibilidade de pesquisa em artes, porque abre para teorias e práticas que estão relacionadas, estreitando a barreira entre o sujeito, né, eu, e o objeto da pesquisa, o pesquisador e o objeto a ser pesquisado. Assim, o processo, a caráter processual, dinâmico, instável da investigação é considerado. Então, até o meu momento de existe uma dramatografia ou não existe, é isso que eu vou pesquisar ou não é isso, todas as coisas que me passaram, que eu vivenciei durante o processo do doutorado, entram como partes dessa pesquisa. Vão me indicar, vão me direcionar para que essa pesquisa possa existir, né? Então, o percurso de investigação eu contei também com apoio de caderno de anotações, claro, todo momento anotando, fotografia, gravação em vídeo, entrevista realizada durante o processo, para essa construção de tese. Então, foi um processo assim, o tempo todo, eu estive anotando e colhendo material durante o acontecimento. Tá. Slide 4. Ok. Para isso... Então, como que eu ia falar sobre... E aí a gente volta para a cartografia. Né? Como que eu ia falar sobre a dramaturgia da imagem? Um termo que é usado pelo José Sanches, mas que não é uma dissertação. Eu tive que colocar alguma coisa. Como é que eu vou organizar o que é uma dramaturgia da imagem? Para isso, eu criei, e aí está eu criei um caminho meu de organização, com estratégia, para poder me defender e falar assim, não, isso aqui é dramaturgia, é sobre isso que eu estou falando, sobre a ativação do espectador, através de uma imagem sempre. Então, eu organizei uma estratégia de abordagem. Né? Eu criei critérios para acercar esse tema. Esse critério que eu chamei de pistas, que são pontos marcadores para observação da potencialidade de uma imagem cênica nas obras observadas, naquelas que eu citei. Essas pistas e ativações são a ativação da memória, ativação do virtual e ativação do imaginário. Lembrando que eu entendi durante esse processo que não são só essas pistas, essas foram que eu resolvi criar. A gente sabe que uma imagem cênica ela pode ativar o seu espectador
desafiador de mais outras maneiras, em outros caráteres que eu não peguei, que eu recortei para fazer apenas 3 pistas. Essas pistas, a ativação da memória, ela é uma ativação de uma memória coletiva ou individual. E aí a gente pode pensar coisas individuais, me lembrou, sei lá, minha infância, ou coletiva, nossa, me lembrou a Revolução dos Cravos, sei lá, balaiada, não sei. São possibilidades de memória, né, entendida como um dispositivo de agenciamento ortográfico. A ativação do virtual, que é entendida como potência de um devir, de uma existência possível, e a ativação do imaginário, que é a capacidade de perceber e criar o real, para além dos limites temporais e espaciais. Para isso, eu vou pegar a ideia, a noção de memória do R. Bergson, a ideia e a noção do devir e do virtual do Deleuze e do Guattari, e a noção do imaginário desenvolvida por Gilbert Durand, e também pego um pouco de uma filosofia. E, bom, já falei que, então, entre isso eu me apoiei muito, claro, nos cadernos de anotações, nos registros residuais das obras, onde eu vou buscar identificar como, no teatro contemporâneo, imagens cênicas contentes constroem uma dramaturgia da imagem. E para isso eu também consigo entender que nem todo espetáculo tem dramaturgia da imagem. Nem toda imagem contém dramaturgia. Então aí, quando eu falo isso, eu vou ter que defender dentro dessa tese. Eu vou ter que criar como que eu vou responder isso. Aí eu dividi minha tese em 4 capítulos, pensando sobre isso, como que eu vou defender. A primeira, obviamente, é explicar o que eu vou entender como imagem cênica. Qual que é a minha definição de imagem cênica? Então, tá, próximo. Imagem cênica. Aí eu construo uma ideia onde a imagem cênica, para mim, que eu estou trabalhando, é a composição visual que se dá a partir de agenciamento de elementos em cena, em um determinado espaço e com qualquer duração. A imagem cênica ela pode ser um fragmento de cena, ou ela pode ser um espetáculo todo, ou ela pode ser uma cena com o mesmo edifício. Essa composição imagética contém movimento, mesmo que ela pareça parada. Ela detém um movimento visível ou invisível aos olhos. Ela é aurática, ou seja, ela acontece no aqui e agora. E essa aurática é do Benjamin. O aurático não é. Não, esse que eu pego não é do. Mas aí o do Batman usa também. O Batman. E a ideia do aqui e agora, ou seja, não é uma imagem de cinema. Porque a imagem de cinema não acontece no aqui e agora. É a imagem do teatro que acontece no aqui e agora. Então, eu começo a cercar essa definição de imagem cênica para mim. Por isso, então, já está aqui, né? Que ela se difere ela contém movimento e ela se difere da imagem tridimensional ou da bidimensional. Ela é uma imagem que está acontecendo no aqui e agora. Muito bem. E aí eu tiro a ideia de dramaturgia da imagem, eu vou pegar lá do José Sanches, que é um professor de espanhol, é um doutor, e ele vai fazer um livro, que é um livro muito legal, onde ele vai fazer um recorte sobre a dramaturgia da imagem, da história do teatro, como que ela surge, e ele faz uma diferenciação entre duas possibilidades de dramaturgia da imagem, que é a dramaturgia da imagem de modelo mecânico e a dramaturgia de imagem de modelo orgânico. São 2 modelos. Tá. O modelo orgânico, ele parte, e aí é uma definição que o José Sanches vai fazer, ele vai entender isso, parte do romantismo e do expressionismo, e eu estou falando do romantismo lá do Wagner, da época de Wagner, né? Do romantismo e do expressionismo. Ele é um fluido, ele contém imagens corporais e ele mescla elementos. Ele borra fronteiras entre
entre áreas artísticas. Deixa eu ver o que eu tenho mais aqui. Ele não está calcado no espetacular, em um teatro, mas sim num teatro corporal baseado na presença da imagem da presença em cena. Presença, estou falando, presença humana. Então, ele não é espetacular. Né? Não sei se vocês já viram aqueles espetáculos do Folha de Baus, que é um grupo espanhol. Folha de Baus, eles chegam, eles vêm vestidos, já viu, né? Eles vêm vestidos, eu vi um espetáculo há muito tempo atrás. Eles vinham vestidos de demônios. Foi no festival, acho que não foi no festival de Curitiba, foi de BH. E aí eles entravam na praça lotada, eles entravam com fogos de artifício na mão. Era um terror, você não ria de medo deles. E aí eles faziam um monte de coisa. E aí tinha um prédio na frente que entravam uns anjos. E aí tinha Isso é um espetáculo espetacular, ele é espetacular. Você está vendo imagens, é uma imagem, uma dramaturgia. Mas ela não está calcada no humano. Né? Ela não ela é espetacular. Então, ela não é do gênero orgânico, né? Do modelo orgânico. E aí a gente tem o modelo mecânico, que vem do simbolismo e da vanguarda, eu estou falando da vanguarda europeia, né? Daquela quebra que eles fazem na Europa lá no começo do século passado. Ele é fragmentado, ele usa artefatos e máquinas de cena, e aí a gente volta com essa ideia de máquinas de cena, ou seja, ele está calcado em videomapping, existe a partir disso. Não quer dizer que todo espetáculo que utiliza videomapping não é um espetáculo de modelo orgânico, ou não existe uma regra, mas existe pistas que a gente pode definir, a gente pode entender o que é um modelo mecânico. A imagem é uma imagem contemplativa, né? Você pode pensar lá espetáculos do Bob Wilson, você já viu? Espetáculos contemplativos, imagens que ficam ali, demoram para mudar, é a luz, é a make, ele coloca, sei lá, Baryshnikov em cena parado, é um cara, um dos grandes dançarinos, né? E ele tem justa a posição dos elementos. Ele é quase uma colagem, ele trabalha com esse tipo de colagem, né? A exploração das imagens como colagens. Então, como parte de uma estratégia cartográfica para abordar a dramaturgia da imagem e a produção de imagens cênicas produtoras de um sentido dramatúrgico, eu elaborei as pistas, que aí eu vou explicar agora melhor para vocês, com pontos marcadores que ajudarão nessa leitura do que é uma imagem cênica presente nos espetáculos que eu elenquei, e a gente pode pensar em espetáculos que a gente já assistiu também. Essas pistas são chamadas de ativações, servem apenas para auxiliar no discurso sobre dramaturgia da imagem, não tendo o propósito de criar uma divisão, uma hierarquização, uma validação de imagem cênica. É só uma maneira de olhar. Também não necessariamente uma imagem cênica vai apresentar todas essas ativações ou só as ativações que eu escolhi, que eu inventei. Aí a gente vai ter a ativação do virtual, né? Que corresponde à potência de uma imagem cênica em ativar devires. E aí vocês entendem os devires? Devir. Eu vou explicar, porque é deveres, né? O que eu vou falar? Vamos fazer um exemplo. Eu acho que esse exemplo é até é um exemplo famoso, se eu não me engano, é do Deleuze mesmo. Que a gente tem a árvore vem de uma semente. Né? A semente é uma potência de árvore. Né? Mas ela não é árvore ainda. Mas ela será uma árvore. Então ela existe em árvore. Mas ela é potência. Ela é só uma semente. Então, quando você tem... É difícil de entender filosofia. Foi a ativação mais difícil de eu conseguir entender também. Mas eu vou ler para ver se algo flui entre a gente aqui nesse momento. Tá? Como se dá o devir em potência de uma imagem cênica? Se a materialização de uma imagem é o ato, materialização eu estou falando assim, por exemplo, a nossa cena lá da H que se estabucha no chão. É um ato, tá?
Se a materialização da imagem é ato e a sua potência é o devir, em virtual, esse virtual, ou seja, está só na virtualidade, ele não existe em matéria, introduz algo novo, que está na imagem como potência. Então, potencialmente, eu posso entender, vou pegar aqui o nosso exemplo prático, que só a minha colega ali não vai entender, porque não viu o que escutar, mas todo mundo vai entender. A potência, virtualmente, a gente pode entender, fazer leituras de uma pessoa que está extremamente estressada durante o processo de trabalho escravo que o capitalismo nos impõe e que tenta sair desse sistema, e que se afoga nesse sistema. Então, são várias possibilidades de leitura que a gente tem a partir dessa imagem criada por vocês. Esse algo novo é um território, ou seja, é um local onde a gente se encontra, onde o sujeito, que é o espectador, que observa a imagem, pode se reterritorializar, ou seja, sair do local comum onde ele já estava, todas as imagens que ele já tem, e se reterritorializar, ou seja, se transpor para um novo momento onde eu entendo virtualmente uma outra coisa e crio imagens a partir dessa imagem que vocês criam, dessa potência que vocês têm. Portanto, eu não entendi, não. Dá um exemplo. Acho que o da árvore está um pouco mais claro. Vamos fazer o seguinte, vai ter um exemplo mais adiante com cena, com imagem cena. Legal. E aí eu vou explicar para vocês, eu acho que vai ficar mais claro, tá? Mas vamos seguir então, porque é complexo, tá? A ativação do virtual corresponde à potência que uma imagem, potência, possibilidades, tá? Vamos lá, possibilidade que uma imagem cênica tem em ativar devires, ou seja, outros modos de vida, outras potências, outras possibilidades, devires, multiplicidades, intensidades, relações, tensões nesse espectador. Essa ativação se dá na tensão do encontro entre espectador e imagem cênica. Certo? Nessa pista que eu desenvolvi, eu vou recorrer, então, a Deleuze, né, e Guattari. A ativação do virtual pode ser entendida como a ativação de uma possibilidade que o sujeito espectador tem se desligado que ela é uma nova criação. É a possibilidade que uma cena te dá de você falar assim, cara, esqueci que eu sou Ana, entendeu? Esqueci toda a minha vida. Eu tenho quase uma epifania. Se essa cena te leva para algum lugar, ela está te criando uma nova possibilidade de vida. Está desligando com uma nova criação. A multiplicidades, a intensidades, as relações das pessoas. Essa ativação se dá na atenção do encontro. Muito próximo a essa ativação, a gente tem a ativação da memória, onde eu vou pegar o entendimento, a noção do Bergson sobre memória. Essa pista busca identificar as capacidades de uma imagem cênica e ativar um fluxo mnemônico, fluxo de memórias para o seu espectador. Essas memórias que podem ser da ordem coletiva, fatos históricos, conhecimentos gerais, culturais, ou da ordem individual, memórias pessoais, recordações de infância, etc. Elas geram correspondência entre o que vê e o que é visto. Vamos lá de novo. Se a ativação do virtual, ela não precisa exatamente te falar, te lembrar alguma coisa. Ela te cria algo novo. Ela te coloca num outro estado de ser. A ativação da memória te recorda coisas. Então, por exemplo, vou pegar lá o sentido de novo da cena da gata. Ela vai e se joga. Para mim, como espectador, eu vou lembrar de pessoas estressadas que um dia de campo sai e destrói tudo. Para mim, a ativação da memória vai me lembrar um filme. A ativação da memória para a Ju vai ser outra coisa. Para o seu espectador vai ser outra coisa. E próximo, essa ficou fácil, né? Ativação do imaginário. Essa virtual, ela vai mais para um lugar de uma criação mesmo. Exato. É uma nova criação. Dá uma... Te possibilita uma nova criação.
ela te possibilita você entrar no devir, num outro estado de criação. Seria mais ou menos igual quando nós tivemos um jogo, né, que a gente pegava assim, isso aqui é um óculos, né? Mas deu um outro sentido para o óculos, né? Um outro sentido. Você dá um outro nome, outra coisa, outro sentido. Mais ou menos isso, virtual. Mais ou menos. A pessoa não sei te responder se seria isso. Eu não sei realmente te responder. Talvez alguém entenda um pouco mais sobre beleza e vai poder te responder. Eu pego muito pela imagem. Eu estou aqui pela imagem cênica, ou seja, eu não sei se... Mas é isso, é o devido. É te colocar num outro estado, num outro momento de devir e de multiplicidades. A ativação da memória, ela vai te ligar algo que você lembra, suas coisas, né? Ativação de uma memória coletiva individual e ativação do imaginário, ela vai te dar, que é, eu pego aí do Duran e do Mafisoni, a pista que corresponde à capacidade de uma imagem cênica e ativar atitude imaginativa nesse espectador. Conexões de dimensão simbólica e imagéticas no espectador. Ou seja, quando uma imagem te cria outras imagens. Te leva a criar fato. É que eu fico considerando o imaginário como virtual. O virtual é uma coisa mais de sentir, tipo, se transforma da sensação. O virtual ele vai ser uma imagem cênica que vai não te tocar exatamente nesse racional. Né? Não vai te criar, ele vai te colocar num outro, ele vai te colocar num devir outra coisa. Aqui, por exemplo, o virtual está muito conectado à memória. Né? A noção do virtual está conectada com a noção da memória. A noção da memória do Bergson está conectada com a noção do virtual do Deleuze. Então, uma coisa puxa a outra. A questão é que o virtual ela vai te dar esse novo território, um território que você não tinha explorado ainda, e que vai ser, para você, espectador, algo novo, algo múltiplo, um devir a alguma coisa. Ele não vai ser uma memória de alguma coisa que já passou, se bem que a gente tem aí que a memória também é um estado de criação. O virtual, ele é catártico. Aí você falou epifania, né? Sim. Eu peguei essa palavra. Pois é. Eu acho que toda imagem, eu acho que sim, porque eu acho que toda imagem cênica, quando ela vai tocar esse espectador, a gente tem alguma catarse em algum momento, né? Daí é um processo. É um processo, porque ela vai tocar de maneiras diferentes cada espectador. Então pode ter uma cena com uma imagem cênica, que para alguns é nada, para você vai ser, pô, nossa, me colocou num outro território, me levou a lembrar, sei lá, da minha vida pregressa e me fez imaginar, me lançou no fluxo mnemônico, ou seja, de memória, de imaginação de novas imagens. Eu acho que a articulação dessas ativações é que pode levar a um efeito catártico. O efeito catártico é o que precisa de uma multiplicação de coisas para chegar ali, né? Ele não é um par, não é simplesmente ele é um crescente que você vai articulando coisas para chegar e acontecer. Posso continuar falando? Eu queria que você explicasse o imaginário de novo. O imaginário. Então, eu vou utilizar, então, uma pessoa meio Duran, corresponde à capacidade de uma imagem cênica em ativar uma atitude imaginativa nesse espectador. Conexões, ou seja, criar conexões de dimensão simbólica, tá? E imagéticas no espectador. Por quê? Tem imagem cênica que te remete a outra imagem, né? Te lança num sentido, por exemplo, eu ver, de novo, pegar lá a H que cai no chão, que salta, que quer sair desse barco. As minhas imagens, eu posso criar, ter um fluxo de imaginário que eu crio uma dimensão simbólica para essa imagem cênica que vocês criaram. Então,
e transcende os limites temporais e espaciais, ou seja, não está calcado só no que eu estou vendo, onde eu estou nesse momento. Ele transcende. A ideia aqui é que a imagem cênica, a dramaturgia de imagem, ela é capaz de transcender, a te tirar desse local onde você está vendo. E aqui a gente tem a arte cênica acontecendo. Eu não estou vendo uma história só. Eu estou sendo ativado em vários momentos e de várias formas diferentes. Deu para entender? O imaginativo é isso, criar a possibilidade de que esse espectador esteja nesse momento numa atitude imaginativa. Todas essas ativações, enquanto espectador, estão acontecendo ao mesmo tempo. Elas acontecem ao mesmo tempo, acontece para alguns, não acontece para todos. Algumas cenas, às vezes, só vai atingir uma pessoa, ou nenhuma. Nosso trabalho como atores e atrizes, e diretores e diretoras, é pensar, o que eu estou criando? Como é que eu crio uma imagem que vai além do que está sendo visto? Porque ela tem uma potência de realização, como é que ela vai ser realizada de tal forma que o meu espectador vai entender, vai ser ativado de alguma maneira. E eu criei 3 pistas, mas podem ser 10.000 pistas. E aí depende de cada um, se alguém quiser continuar essa pesquisa. Eu posso seguir? Aí eu escrevi, porque eu não passei antes. Aqui, então, se alguém quiser, depois eu passo de novo para vocês. Vocês querem ler? Tá tudo bem, não? Ok. Próximo, eu passo para você, tá, Emerson? Aqui, ordem coletiva, ativar o fluxo mnemônico no espectador, essa é a memória. Mnemônico. Mnemônico de memória. Imaginário, ativar a atitude imaginativa, conexões de dimensões simbólicas e imagéticas, transcender os limites corporais, temporais e espaciais, criando e acessando novas imagens. Todas essas ativações ativam novas imagens. Tá? Quer terminar de ler? Eu posso seguir. E aí, a partir disso, eu vou começar, então, já definir o que é imagem cênica. Já pensei o que vai ser as minhas ativações. Lembrando, eu só fiz isso depois de eu ter assistido todos os espetáculos, de eu ter vivenciado todo um processo de 3 anos com essa galera montando na minha frente e eu pensando o que é dramaturgia. Né? E aí, depois disso, eu vou pensar nessas ativações, porque eu queria colocar em palavra o que é que eu tinha sentido. Então, no capítulo 2, eu vou falar sobre o teatro bando, né, e a dramaturgia da imagem nesse grupo de teatros português. Essa é uma imagem do Paraíso, né, esse é o Dante, onde ele vai entrar, vocês sabem a história do Divina Comédia, né? Divina Comédia, do Dante Alighieri. Então, tá. Ele é um livro de 3 tomos, se não me engano, ou 3 livros, 3 tomos, enfim. Que Dante passa por inferno, purgatório e paraíso. Né? E ele vai sendo guiado pela Beatriz, que é ali, ele está no inferno, ele está no paraíso, ele está no purgatório, e são pessoas, esse espírito, Beatriz, que o guia. E na verdade, Beatriz também é a amada dele, né? A amada do Dante Alighieri. E aí eu vou acompanhar esse teatro bando. O teatro bando, que é dirigido pelo João Brits, ele desenvolve várias palavras para entender como eles trabalham. Então, tem dramatografia, que eu acabei de falar para vocês no começo, que é essa ponte entre cenografia e dramaturgia. E a dramatogenia, que é a ideia de ponte entre atuação e a dramaturgia, e a dramatofonia, que é a ideia de uma ponte entre o som, a música cênica e a dramaturgia. Então, eles querem estar sempre calcados com a dramaturgia. Aqui é o cartaz do Paraíso. E aí eu vou fazer uma leitura, né? Depois de tudo que eu ter assistido
todas as apresentações que eles fizeram em Lisboa, eu acompanhei tudo, acompanhei todos os ensaios, vi como que eles montaram esse espetáculo e o que ficou desse espetáculo depois de montado, qual foi o processo de montagem. E aí eu entendi que dentro desse espetáculo, que tinha quase 2 horas de duração, eu tinha 2 imagens cênicas. 2 imagens cênicas. Que, para mim, era ativação do imaginário. Apesar de a gente ter o teatro urbano trabalhar com a ideia de uma dramaturgia visual, o que eu entendia é que dentro desse espetáculo especial, que era, vou mostrar para vocês, que era essa segunda imagem, tem como ter um pouquinho de luz? Tem. Que era, para cá, a gente tem o palco aberto e aqui a primeira cena é o palco fechado. A gente tem umas estruturas que ele construiu, que é como uma escadinha, onde tem uns vidros, que na verdade, não dá para ver direito, mas esses vidros aqui, tinha músicos dentro, músicos de orquestra mesmo, que fizeram parte do espetáculo. E esses músicos, eles executavam a música cênica em cena. Gente, tive uma ideia. Segura. Trabalhava isso. E a gente tinha como personagem Dante e Beatriz, que era uma cantora também, uma atriz que é cantora de ópera também. Cantava. Todo o espetáculo era isso. Essas pessoas saem desses potes, desses vidros, só um momento, quase no final, parece que você tem uma pessoa andando e outra pessoa andando. E eu falei, meu Deus do céu, tinha pouca ação para mim. Eu ficava, o que me ativa? Ativa o imaginário. Ativava para mim, claro, para outra pessoa, com outro repertório de teatro, de outras coisas. Para mim, ativava o imaginário. A primeira cena, eu tenho Dante esperando a porta do paraíso. A gente entra no espetáculo do teatro, e aí foi no Teatro Dona Maria, enfim, que é o maior teatro de Portugal, grande, lugar para príncipe, isso de verdade. Você ia lá, o palco estava aqui, acabava, não tinha mais uma estrutura do cenário. E o Dante estava ali, fechado, a cortina era essa aqui. Ela tinha uma projeção de um portão de ferro. E ele estava ali esperando. A gente entrava e ele estava esperando. Estava todo mundo ali. E ele falava, esperando também? Aí ele começava a ter esse dedo. Comprido. Ele pensava, eu vou entrar, não vou entrar. O que eu faço? Será que eu devo entrar? É um pesadelo, não tem jeito, eu vou ter que entrar nesse pesadelo. E aí ele cobre o rosto, os olhos com aquela guirlanda que está na cabeça dele aqui, e ele é dentro do paraíso. Quando ele é dentro do paraíso, é a segunda imagem cênica para mim. Que é quando a gente abre todo o teatro, né? Abre a cortina, e a gente vê a estrutura do que foi o que o Brits pensou, aquelas pessoas se mexendo dentro daqueles vidros muito devagar, era uma cena muito devagar, ou seja, ela tem uma duração de quase 1 hora, a segunda cena. A primeira é de 15 minutos, mas a outra de quase 1 hora. E ativa o imaginário por quê? Num primeiro momento, você está à porta do paraíso. O que vai ser esse paraíso? Eu não sei, eu vou imaginar o que é o meu paraíso. Então, me coloque o seu espectador, por meio de palavra também, que a gente vai entrar no paraíso. Qual que é o paraíso que eu vou ver? É o da minha imaginação. Agora, quando eu abro, eu tenho um paraíso que foi imaginado pelo Brits, que é o João Brits, que é o diretor e o cenógrafo dele. A partir daí, eu tenho outra ativação de imaginário. É esse o meu paraíso, e todas as outras coisas são colocadas para o espectador
para o espectador imaginar. Porque todas as passagens da história, da literatura, da Divina Comédia, é narrada. Então, eu vejo... eu tinha texto. Eu vejo não sei o quê, eu vejo Deus, eu vejo a luz, eu vejo o universo. Ah, Dante vê o universo. Quer dizer, ele está colocando para o seu espectador uma atitude imaginativa, porque a gente tem que acompanhar esse espetáculo de alguma maneira. Né? Então, é a ativação do imaginário. Ok. Então, esse foi o primeiro que eu vejo do primeiro espetáculo. Depois eu segui, e aí é o segundo espetáculo que eu acompanho, que é o Odin Teatro, da Eugênio Barba, com Ibis Linder, nessa cena do Tebes. Para esse espetáculo, eu observo que, pensando no Odin, o Odin trabalha desde o primeiro espetáculo deles com dramaturgia da imagem. Eu fui atrás do primeiro Ornitofilenes, lá no Noruega, dramaturgia da imagem. Eles conseguem criar um espetáculo extremamente potente numa sala de aula, que é, sei lá, um sexto dessa sala, com algumas cadeiras, alguns espectadores e atores e atrizes realizando um monte de imagens, um monte de coisas que o espectador vai entendendo a partir daí. Voltando um pouquinho sobre o modelo orgânico e mecânico. Quando a gente pensa sobre o modelo mecânico, a gente tem teatro-banco. Teatro-banco trabalha com máquinas de cena, você vê, ele tem uma imagem que é uma imagem parada, ele tem sobreposições de imagem. Não é a ação do espectador, do ator ou da atriz, que vai realizar a imagem cênica. A imagem está posta. E é uma imagem de contemplação. Nós vamos ficar contemplando aquilo lá e seguindo a história. É aquilo. Muito lindo. Hoje não. Hoje vai trabalhar com o ator, com a atriz, com a construção de cena a partir do trabalho do ator e da atriz. Então, eles trabalham com um modelo orgânico desde sempre. Para o Tebes, para acompanhar o Tebes, como eu acompanhei mais de perto, também dentro das salas de ensaio, e eles trabalham com essa dramaturgia da imagem, com a criação de imagens, sim. O Eugênio vai pensando a dramaturgia a partir das imagens que ele cria. O espetáculo dramaturgia da imagem cênica do começo ao fim. Como que eu escolher? Como é que eu vou montar? Como é que eu vou analisar isso? Para isso, quando a gente estava, há uns 2 anos antes de 2022, a gente estava na Dinamarca e a gente conversou com o Eugênio um dia e ele falou, vou começar a construir um espetáculo. O tema é amor. Uma história de amor com um final feliz. É isso que eu quero construir. História de amor. Ele falou, eu construí muitos espetáculos falando sobre guerra, sobre a história deles sobre a guerra. Sempre tem guerra, morte, não sei o quê. Depois construí um espetáculo feliz. Uma história de amor com um final feliz. Só que quando a gente vai ver, a gente entra da sala de ensaio, o espetáculo começa com Tebes, tá? Tebes. Então começa com lanternas, 7 lanternas, 7 potes de terra, ali, e os atores começam com um canto meio fundo, todo mundo de preto, tirando os lençóis manchados de sangue. Então, falar que seria história de amor. Né? E, gente, como que a gente vai entender isso? Mas, ele tinha falado que ele estava construindo um espetáculo de história de amor, mesmo que tenha mudado no começo, no meio, no começo estava essa história. Então, o que é que sobrou? Para isso, eu falei, eu preciso criar também uma estratégia para isso. Então, eu fui pesquisar e entrevistar cada um que assistiu e acompanhou o espetáculo para falar qual, para você, dentro do espetáculo todo,
é a imagem cênica que você entende que contenha uma história de amor. E aí eu tive várias respostas. E a partir dessas respostas, eu fui criando as ativações. Vamos seguir. E aí você lembrou do grande amor da sua vida. Não foi? Não, levou? Ativou várias coisas. Deve executar, esse é o cartaz. E aí a gente tem a ativação. Primeiro é o enterro de Polinice. É a cena 9 do espetáculo. Onde eu vou falar que é ativo virtual. Aí. Opa! Tá? A cena que se destaca no espetáculo, essa cena se destaca porque ela contém um elemento que não estava presente dentro de toda a dramaturgia do espetáculo, e de repente ela entra e sai e não vai voltar. É um elemento que entra e sai e não vai voltar. Aí, o elemento é uma fotografia do ator Torben. O Torben é um ator dentro do Ode, que fundou o Ode junto com o Eugênio Barba e que morreu, foi a primeira pessoa do grupo que morreu de câncer. 2010 ele morreu. E ele estava em todos os espetáculos do Hoje. Ele era assim, era Eugênio, braço direito de Eugênio era o Torben. E eles nunca tinham, eles não fazem espetáculos sem o Torben. Como que ele entra dentro desse espetáculo? Ele entra com uma imagem que é uma fotografia grande dele, com um figurino, de uma figurina que ele usou, onde a gente tem uma cena de enterro, que é a Antígone que faz. Quem faz a Antígone? Antígone, que é um pouco louca, mas quem faz é a Roberta Carreri, que era esposa dele. Ela vai sepultar essa imagem. Ela sepulta a imagem, sai cantando, e quem vem buscar essa imagem para cremar a imagem é a primeira esposa dele, que é a Lívia. E vem com Édipo como um fantasma. Então vem o fantasma já no reino dos mortos, capta essa imagem, leva e entrega para a Esfinge. E a Esfinge vai queimar essa imagem. Então, essa imagem, que é o enterro de Polinice, ela, juntamente com a música cênica, e ela tem essa duração, ela tem uma duração de 7 minutos, essa imagem. Ela, juntamente com a música cênica, com a imagem, com a luz, com a falta de luz, com eu saber quem são aquelas pessoas, ela cria um virtual. Né? Ela cria um outro território, um território que se abre dentro daquele espetáculo e que não volta, e que não vai voltar mais, porque ela não faz parte, é como se fosse um parênteses. Eu tenho aqui a cena, eu vou colocar só... Deixa eu ver. Não sei se tem só um. Ué, a imagem dele. Dá para pôr. Fala. Então, a imagem cênica, ela não é silenciosa. A imagem cênica é todo o acontecimento cênico. A imagem cênica... Porque um som, ele também produz imagem. Ele não produz imagem. Quando você canta naquela cena, você não está produzindo uma imagem, você está produzindo sentido ali também. Né? Quando você canta a música de alguém. Se fosse só você ali, levantasse a Elzazinha, não. Agora, se você levanta cantando música de algum, você está falando sobre uma história pregressa. Você está contando sobre uma história do Brasil. Está contando sobre uma história de um povo. Está falando sobre outras coisas. Você entende? E é através da música cênica. É através da música cênica, através da sua ação física. Por isso que, como que você está executando? Como que você está falando? Se for tudo igual, tipo,
Eu vou aqui, eu canto aqui, eu falo aqui. Não tem diferença. Por isso que eu estou falando. Segura o choro. Muda disso. Se você continuar falando aqui, o espectador passa assim. Você muda. O espectador, alguma coisa desse espectador falou, mudou. Para onde que foi? O que ela quer dizer? Por que ela mudou a voz? Ela está falando baixo. Por que eu venho lá, um cara lá, tudo, sei lá, dos dois pulam, ele fala terra, tupi, eu tenho uma música sempre atrás. Por quê? Esse estranhamento cria no seu espectador coisas. Tudo bem, tudo bem. Obrigada. Eu vou colocar o fio. Desligar um. Sem a música cênica também não teria essa cena que eu vou mostrar. Essa é a Alberta. Deixa eu só voltar aqui. Ela. Eu vou conectar.
Édipo, é ele, na verdade, é a atriz, e é Édipo. Ai, pronto. Aí, ela leva até esse filme. Adorei. Nossa, fantástico. Então, essa foi a ativação do virtual. Não lembro quem deu essa resposta, foi a ativação virtual. Ah, foi o próprio Eugênio que falou que, para ele, a imagem de amor estava aqui. Porque era o companheiro dele e ele não deixa de colocar o companheiro dele em cena. Mesmo não existindo, né, não estando mais ali. Então, para ele, é isso. E ele falava assim, ele escreveu falando assim, não me interessa, quando eu construí essa cena, não me interessava criar nenhuma relação com o resto do espetáculo. Ela existe porque ela existe. Então, ela é como se fosse realmente um novo território dentro desse espetáculo. É um território que é transitório porque ele não volta, né? Que surge na tensão e do agenciamento entre os elementos de cena, que vocês viram, são elementos muito simples, muito simples. Os elementos de cena sendo eles, a música de Bach, a iluminação cênica, a tela, o nascimento de Cristo, que é aquela que a gente falou que está fora, os lençóis manchados de vermelho, a atuação da Roberta, né? A fotografia do Torre, com o figurino do último espetáculo junto ao Ode, e a presença do fantasma de Édipo e a Esfinge, que são seres mitológicos. Você coloca esse exemplo, e aqui ele, Eugênio, teve essa interpretação de ser uma ativação mais virtual. Não, ele não teve a ativação, eu li essa. Você entendeu como virtual? Porque todo espetáculo ele é feito de imagens que contém dramaturgia. Né? A construção de imagem do Ode é essa. O espetáculo do Ode é essa. São imagens que contêm dramaturgia. Texto. O texto todo desse espetáculo é falado em grego antigo. Então, não existe uma história pregressa, vai acompanhando, igual era, por exemplo, lá do bando, né? Onde a gente acompanha a fala do Dante. Aqui a gente não acompanha nada, a gente acompanha a imagem. E o espectador que acompanha, não tem espectador que não acompanha, cada um vai entender uma coisa. Você pegou, Rian? Então, é que na minha cabeça assistindo, eu fiquei mais no ativação imaginária, sabe? Claro, porque eu vi sim. os símbolos ali, podendo representar a diversas coisas. Sim, pode ser também. Ele também é muito individual, né? Exatamente, individual. porque as ativações são individuais. Exato. Sim. Exato. Pode ser sim. O que eu perguntei para eles foi aonde reside nesse espetáculo uma história de amor. Qual cena?
E aí, essa foi a que a gente escolheu, que é o enterro de Polinice. A próxima é... O nome dessa cena é O Espírito de Édipo revela a Tiresias o sentido do destino humano. Nessa cena, quem falou que ali residia o amor é a Antônia Cesara, que hoje faz parte do Odin, é uma jovem, que é uma estudante também de direção. E ela, a gente acompanhou, ela estava com uma agente de assistentes, e ela acompanhou, e para ela essa cena é a ativação. Né? Para ela era a imagem de amor, porque contém uma música, e ela é cristã ortodoxa, e contém uma música que é da igreja ortodoxa. Então, o padre que cantou maravilhosamente, e eles utilizam um espetáculo. E ali, vocês vão ver agora a cena, onde tem duas imagens, estão utilizando imagens de quadro, a gente tem os girassóis do Bansky, então, os girassóis todos acabados, e os girassóis do Van Gogh, que são girassóis vivos, né? Eu vou colocar aqui só uma partezinha para vocês verem como que é a cena, para vocês entenderem o que ela estava falando. Para mim, essa é a ativação do imaginário. Peraí. Peraí, deixa eu pegar a parte de diminuir aqui. Tá. A gente tem Tiresias cego e Édipo. Então, Édipo vai mostra o sentido da vida humana para Tiresias. Ou seja, o envelhecimento também. Né? Então, esse entra como modelo mecânico? Não. Orgânico? Mesmo com esse funcionamento? Obrigada, João. Esse elemento orgânico, porque a gente está falando, é um jeito. Ele não trabalha com espetacular. Ele está trabalhando com trabalho de ator. Aqui é trabalho de ator, é trabalho de atriz. Não tem outra coisa, não tem uma mágica acontecendo que não seja o ator e a atriz para fazer. Se a gente olhar, é tudo simples. É assim, teatro raiz. Teatro raiz, não é teatrão. É teatro raiz. Porque teatrão pega mal, né? A gente não está falando de teatrão. Teatrão vai por outro lado. Aqui a gente está falando de trabalho corporal, para criar imagens, para criar tempo. E é através do tempo da atuação, o tempo da fala, como fala, é que cria essas imagens. Então, para mim, aqui é a ativação do imaginário, que se dá a partir de uma leitura simbólica que a Antônia fez, né, que realiza, ela constrói uma relação entre as telas dos girassóis, tanto como a fase do amor, como um perpétuo contínuo entre florescer, murchar e florescer novamente. Como o amor entre o homem e Deus. Ela é uma mulher religiosa, e ela entende essa cena para ela, isso que é amor entre o homem e Deus.
A ativação acontece a partir da ação concreta que as atrizes realizam em cena. Entre as tensões e as modificações do corpo que o ator provocam um efeito imediato no corpo do espectador. Então, para a Antônia que escolhe essa cena, para ela, a maneira que, em um momento onde cai uma tela para aparecer outra tela, isso para ela é que é dramaturgia. Para ela ali continha o amor. Né? Claro que todos os elementos de cena, mas para ela era isso. Então a gente tem ali um entendimento, que é o imaginário. Para mim, o imaginário era mais forte, a ativação. E o próximo. João, você tem tempo ainda? Tem. 35 minutos. Você tem 35 minutos? Tá bom. Então, para mim, a ativação da memória termina, é a última cena que eu falo aqui hoje, é essa cena final. É a cena final do espetáculo, onde a gente tem o Eugênio Barba entrando em cena, e é a primeira vez que ele entra em cena de todos os espetáculos. É um grupo de mais de 60 anos, e é a primeira vez que ele entra em cena para isso, para mostrar alguma dentro do espetáculo dele. Para mim, é a ativação da memória, porque ele é a própria memória para mim do teatro. E aí também remete que eles estavam ali num momento onde a Iben, que é a pessoa que faz, a atriz que faz o Édipo, e que não vai mais estar dentro desse grupo. Então é quase uma despedida entre eles. Então, quem conhece essa história e acompanhou essa história, estava vivendo essa história de perto, para a gente, essa é uma imagem de amor. Onde a gente tem o Eugênio entrando em cena, colocando uma lanterna, ou seja, também a lanterna significa esse conhecimento, esse teatro, esse amor ao teatro que vai adiante. Né? Aqui eu vou colocar só a última parte. Eu não sei porque está sem som, mas eles dançam no final, peraí, a entrada do Eugênio. Eles dançam, finalizando o espetáculo. Estão cantando, Eugênio sai da plateia, desse jeito. Ô, Bruno, dá uma mexidinha no cabo de áudio, às vezes é mal pintado. Beleza? Provavelmente. Beija a testa da Iben e manda continuar. E aí eles continuam cantando a última música e eles saem da sala. Pronto. Vai. Tô chocada com isso. Por quê? Porque vai para além do amor do teatro. É um amor da vida, assim, na história desse grupo. Porque para quem conhece a história, também a gente pensa isso. Também era um momento onde eles estavam dispedindo do espaço, eles saíram, eles foram expulsos desse espaço, que eles criaram, que eles construíram com as mãos. São todas essas informações que o espectador pode ter ou pode não ter. A gente tinha, para a gente, nossa, era... Sim, né, a gente ficava emotivo. Para quem tinha, para quem só foi lá ou vai ver isso, sei lá, em outro local, outro espaço cênico, é outra história. Né? E aí, o último capítulo que eu vou falar daí da nossa dramaturgia, onde que eu e Júlio, né, que a gente estudou. A gente estudou hoje, né, dentro da faculdade, dentro desse trabalho, estudos de atuação, estudos de direção, e a gente acompanha. Então, e também tivemos contato com o Teatro Bando desde 2006, a gente acompanha eles, tivemos com eles em turnê. Então, essas duas influências, isso que sobra para quem a gente, no nosso trabalho. Né? Então, a gente também tem essa busca, esse trabalho, tanto na dramaturgia quanto na dramaturgia da imagem,
tanto na minha pesquisa pessoal como na pesquisa pessoal da Júlia. Essa é uma cena da Entre na Unidade. Aí eu vou falar sobre Cidade dos Outros, né, que apresenta, aqui a gente tem um espetáculo que é modelo mecânico. Por quê? Olha lá, a gente tem uma estrutura. Essa estrutura, que é uma máquina de cena que está ali no meio, e aqui foi uma apresentação que a gente fez ali no Alto Xingu, na aldeia, no Ibiranca, ela só existe ali. Ela é todo cenário, ela é o espaço cênico. Então, e é um espetáculo que o espectador está contemplando. Ele não tem muito o que ver. É muito verborrágico, poucas ações cênicas, poucas ações entre a gente. Mas todas as ações são coordenadas para que exista uma dramaturgia também. Então, existe uma dramaturgia da imagem? Existe, mas o modelo é mecânico. Então, a gente tem... vou mudar para vocês, tá? Cidade dos Outros, mas... A gente tem pouco tempo, né, João? Só uma bicadinha. Só para vocês verem como é que funciona. Como é que era... Eu vou colocar bem no meio, tá? É vídeo? Vai mostrar aí? Ó, você vê, a ação não dá... Não dá, tá? É isso mesmo, sem som mesmo. E aí tem um texto que a gente está falando lá atrás, eu sou essa pessoa aqui da frente, e é isso, olha, o tempo parado, o tempo de contemplação. Que gira a máquina. Como funciona? Opa, Funciona. Não era aí. Bom, Pro, e vocês fizeram essa máquina? a gente que pensou a máquina, né? Mas ela foi construída por uma pessoa, um cenógrafo, né? Aí, ela girava dessa maneira. Girava assim, toda a iluminação é de uma bateria que está ali acoplada também na máquina. Não existe nada fora. Só existe ali o mundinho deles. A história também é essa, né? Só existe um mundinho deles. Então tá, vou passar adiante, tá? Então, a partir disso, essa máquina de cena, ela dava ao espectador várias imagens, várias leituras. Interativo imaginário. Ela pode ser uma moenda, ela pode ser um carro de boi, ela pode ser o que o espectador quiser, até uma cidade, porque ela não representa exatamente nada. Ela não tem uma imagem criada ali, uma casinha, né? Mas, ao mesmo tempo, essas luzes podem parecer postes de luz, né? Que é de uma cidade. Aí o próximo é o Entre Não Lugares, que tem características de modelo orgânico, porque foi dirigido pela Júlia Vargas, né? Ela tem uma composição, porque é todo composto a partir do trabalho das atrizes, que somos nós, e que é isso. É um carrinho onde a gente coloca caixas de papelão e, na verdade, ele começa quase vazio. Dessas caixas de papelão e dessa ação em cena, ele começa assim. Eu vou um pouquinho adiante. A Júlia vai ali. Ele vai se transformando. Tem um momento que a gente para, tem um momento que cria que a gente muda de figurino. Tudo isso é certo. Tem esse momento onde a gente está com outro figurino, cria uma imagem que é um cemitério, onde a gente está falando dos mortos, das pessoas que morreram. A gente fala nesse espetáculo sobre pessoas que migraram, migração, né? Pessoas que saíram do seu lugar para outro lugar. E aqui a gente está falando exatamente disso.
das pessoas que migraram, mas que morreram em barco, por exemplo. Histórias antigas, histórias dos antepassados. E aí, através dos livros que a gente acha, que a gente está trabalhando, a gente vai construindo um cemitério de livros. Então, a imagem é criada num cemitério, enquanto eu conto um trecho do... Qual é o trecho? Do Anarquistas, graças a Deus, da viagem da Itália para o Brasil. Da Itália para o Brasil, onde morreu uma criança e a mãe... Como é que a mãe, né? Quando a criança não existiu, como eles vieram para cá. E aí, quando a gente termina de contar essa história, a gente canta uma música islandesa. Da Islândia. Obrigada. Finlandesa, que fala sobre é um lullaby, né? uma canção de Ninar, que fala o que vai ser para essa criança quando ele morrer. Para nós, ensina a morrer, né? Ensina o bebê a morrer. Não lembro nem um pedacinho. Se tivesse aqui o som, eu conseguia repetir. Mas talvez tira, então, que daí sai o som do notebook. Pelo menos fica um... Mas clica. Fazer de novo. Estou tentando lembrar. Ok. A gente vai fazer esse espetáculo de novo. Enfim, aí em outro momento a gente está vestido de princesas, princesas plásticas. Nossa, eu odeio a gente. Eu estava fazendo piadinha de Ou seja, tem várias imagens aqui. Isso tudo dentro de cena, a gente guarda, a gente tira, a gente coloca figurino, tira figurino, vai transformando a imagem, se transforma a partir do corpo do ator, a partir do trabalho de atuação. Tá? Não tem como a gente ouvir, eu vou tirar, ok? Tira. Então, a gente aqui tem várias ativações. Ativação do virtual, ativação da imaginária, ativação do virtual, imaginário, da memória também, né? São memórias que se ativam a partir da ponto de contar sobre Ulisses, de contar sobre viagens também pessoais dos nossos antepassados. Aqui é o último espetáculo que eu vou falar sobre, que é o Criando, que tem tanto o modelo orgânico quanto o modelo mecânico, é uma mescla, ou seja, nada é único, né? Sempre. Então, aqui a gente trabalha uma mescla de imagens. A gente tem um vídeo, que é atrás, a gente tem um trabalho em partitura, a gente não tem fala o tempo todo, e é uma música que é o começo, meio e fim dessa música. Então, o espetáculo é uma música só. Não tem como ouvir, você já sabe. Eu vou colocar aqui bem no meio. Essa aqui é a Dani Leite, que é a senhora das piadas do Jean Genet, você sabe a história. A gente também tem uma senhora.
E a gente trabalhava com várias coisas de imagem, ou seja, ela é uma mulher que precisa de, como se fossem comprimidos, a ideia é que ela precisaria de comprimidos para ficar acordada, para levantar, para dormir, e a gente colocou isso a partir de balões de gás hélio, ou seja, os balões mantêm ela em pé, tem esse formato também de comprimido, né? E ela fica sozinha em cena, e ela fica louca se ela fica sozinha. Então, ela quer trocar de lugar com a Clara, né, que é a outra personagem. Aqui atrás a gente tem as ovelhinhas, que também representam essas duas criadas, que ao mesmo tempo são ovelhas mansas, mas planejam uma morte dessa senhora. E no final, não sei se eu conto no final, sim. No final é uma empregada mata a outra, né? A Clara mata a Solange. E é isso, gente. Deixa eu ver. A ideia é a ideia aqui é construir um caminho que eu fiz. Foi construir um caminho muito doido a partir de pistas que eu inventei, que eu tive que estudar lá as noções de memória, noções de virtual, noções de imaginário, para entender o que é que eu tinha sentido nisso tudo. Por isso eu utilizei a cartografia. Por isso que o método é o antimétodo cartográfico. Porque a cartografia vai me possibilitar criar e entender qual que é o caminho e o mecanismo que eu precisava para conseguir chegar às respostas que eu queria. Eu tinha a ideia e via as imagens cênicas com potências dentro desse espectador. Principalmente depois de passar não só como criação, como criadora dentro dos processos, onde tinha uma diretora que é a Júlia, que é essa mulher que está aqui atrás, e da frente é a Roberta. Onde tinha a Júlia, que a gente está todo num processo ali de trabalho, de criação de cena, exaustivo, 8 horas em sala de ensaio, todos os dias. Quanto a criação de uma máquina de cena. Então, essas passagens, essa vivência que me atravessa e que me faz entender o teatro, entender o que eu vejo e o que eu crio, eu tinha que criar uma maneira. E essa maneira foi a partir da cartografia, né, entendendo a cartografia como um método, um caminho metodológico para criando pistas, realmente pistas, ou seja, possibilidade de entendimento. É uma possibilidade de entendimento de um virtual, possibilidade de entendimento de uma memória e de uma imaginária. Tem muito mais, pode não ter nenhum. Né? Cada um vai entender de uma maneira e vai sentir de uma maneira. Então, é isso. Vamos um pouquinho mais. A ideia era entender como uma imagem pode criar esse disparador, né? São as considerações finais. Agradeço. Obrigada a vocês por estarem aqui. Obrigada, Ju, por me ajudar aqui a fazer isso. Obrigada. Né? E é isso. Obrigada, gente. Olha, quinta-feira só imagem potente, hein? Meu Deus. Gente, entrou agora, eu entendi tudo. Quero ver, Eu entendi tudo agora. Agora eu já sei. Vocês têm pergunta? Agora tudo A faz gente sentido. tem Tem sim. Então, se alguém tiver alguma inquietação, pergunta, dúvidas. A gente tem um trabalho, mas ela é sobre a imagem estática, né? Que são as fotografias, que é o do Emerson. Não, a hora que eu vi, eu falei, nossa, que legal, né? Tipo assim, você faz uma análise em cima em cima de imagens, lógico, de imagem do palco, imagem de tudo que acontece, né? Eu, no meu caso, eu faço uma análise de imagem de fotografias que traduz o teatro. Tipo assim, a cena, né, por exemplo. Eu faço o registro da imagem fotográfica de uma cena de teatro. E lá eu busco uma outra ideia, uma outra visão, de repente um outro entendimento dentro da própria imagem. Sim, entendi. Muito legal. Que falava sobre essas ativações, porque
Sim, ninguém fala sobre as ativações. Eu falo sobre as ativações. Né? Leia, prof. Mas o José Sanches vai falar sobre dramaturgia da imagem. Mas ele vai fazer um livro onde ele vai fazer uma revisão bibliográfica, quase uma revisão bibliográfica, uma revisão histórica, na verdade, sobre a dramaturgia da imagem, como ele define a dramaturgia da imagem, a partir desde ele vai pegar desde do romantismo, um pouco antes, né? E aí ele, o José Sanches, vai fazer essa diferença entre os dois modelos, para entender a dramaturgia da imagem. Mas o conceito de ativação é seu? É meu. Você tem alguma coisa para postar? Eu tenho um artigo e tenho a minha tese. Vou pegar com você depois. Então. Tá bom. E vai estar também no acervo do projeto. A minha tese você pode pegar, tá fácil assim, na internet, é dramaturgia da imagem, potências e ativações de cena. Nas suas bibliografias, parecia que você falou sobre Benjamin, né? Falei. Eu tenho também, assim, legal, se você puder mandar isso aí. Eu vou ler. Quando você me cobra, né, você me cobra, eu te mando sim. É que eu tenho alguns. Ô, Pro, eu tenho uma dúvida em relação ao método que você usou, que é a cartografia. Como que você organizou o que você tinha? Então, porque era dados, fotografias, Sim. e aí como que você... Então, aí, primeiro, eu tinha todas as minhas escritas, né? Não só do nosso espetáculo, principalmente do Economidades, mas, claro, da pesquisa que fui fazer lá no Banda e no Ode. Né? Cadernos, eu tinha uns 10 cadernos escritos. Fotografia, tinha. Vídeo, só não tem o vídeo do Banda, mas os outros todos me doaram os vídeos, eu tinha os nossos. E aí, eu organizei primeiro, eu organizei a minha ideia. O que eu quero falar? Eu quero falar sobre dramaturgia da imagem. Só que, o que eu vou falar sobre dramaturgia da imagem? Eu tenho que fazer uma leitura, né? Se eu estou escrevendo, eu tenho que fazer uma leitura. Por isso, aí, eu busco. Dentro da cartografia, o pessoal fala, a Cassandra vai falar pistas. Então, eu preciso de pistas. Pistas que me ajudem a entender e a desenvolver o que eu estou pensando. E aí, a partir dessas pistas, eu vou falar. Essas imagens me tocam de que maneira? De que maneira que elas podem tocar o espectador? Elas podem tocar porque eu vou imaginar outras coisas. Então, é imaginário. Elas vão me recordar alguma coisa. Então, é memória. Elas podem me levar a um outro sentido, a um outro patamar, a um devir. Então, é o virtual. E aí, a partir disso, eu vou estudar essas noções a partir desses filósofos e pensadores e tentar desenvolver essas pistas. Mas não é só desenvolver, você tem que ter alguma coisa para mostrar, porque a gente está falando de arte, né? A gente está falando de teatro. E aí a cartografia cai muito bem para a arte, porque ela possibilita que a gente faça essa relação muito próxima entre o sujeito e o objeto. Né? Eu, como sujeito que estou pesquisando, e o objeto que quero pesquisar. Eu não tinha como me separar. Isso é uma linha de pesquisa que a gente tinha muito, que é muito forte dentro do ECO, dos Estudos de Cultura Contemporânea, e o nosso grupo de pesquisa, que é da linha de poéticas contemporâneas, né? Ou seja, o modo de fazer contemporâneo. Então, nosso grupo de pesquisa, que era repleto de pessoas de teatro ou de cinema, a gente trabalhava a partir de cartografia, pensando a pesquisa a partir da cartografia, porque a nossa orientadora, a Martê, ela falava, você tem que pesquisar, pesquisa no seu. No primeiro momento a gente falava, mas aí eu vou pesquisar no meu, que coisa, né, meu umbigo, não sei o quê. Não, no seu. Desenvolve, porque a sua produção é a sua pesquisa também. Né? Então, desenvolve isso. Fala sobre essa sua pesquisa, fala sobre o que você está fazendo. Né? Cria repertório, porque isso também é bom para a nossa academia, para a academia brasileira, né? Para as artes cênicas brasileiras. A gente criar repertório sobre o que a gente faz, sobre a produção cênica brasileira, sobre a produção cênica de pensadores brasileiros. Né? Então, ela incentivava isso e a gente entendia que a cartografia era a maneira mais próxima.
não há, como ele não é um método, a cartografia não é um método. Então, não há um método, então eu vou, sei lá, quantitativo, a gente tem um método mais fácil, qualitativo, né? Não é esse método. Então, você vai ter que, mais estressante, porque você fica um pouco mais à deriva, né? E é a deriva mesmo, você vai ter que caminhar sobre o seu processo de pesquisa, vai ter que caminhar próximo do seu objeto de pesquisa e criar um caminho para entendimento do seu objeto. Legal, né? Sim, é um pouco por isso que a gente não traz tanto, né, esses aspectos na disciplina, porque é algo muito amplo, que demanda muito mais tempo do que é o que a gente tem. Então a gente sempre opta por, né, dizer que vocês peguem coisas que sejam mais simples, que deem mais tempo de vocês desenvolverem, né, um pensamento um pouco melhor. E a parte do como, que acho que essa é uma inquietação que surge, né, mas como que eu traduzo isso que eu fiz ali para agora para o papel? Eu acho que o processo ele ajuda muito, as orientações também ajudam muito nesse lugar. Né? Eu estou vendo os desenvolvimentos essa semana. E em vários lugares, assim, eu pus para várias pessoas, aqui cabe um trecho do seu material, aqui cabe um pedaço da entrevista que você fez, aqui cabe uma foto que você está mencionando, traz isso. Porque é isso, às vezes a gente de dentro não consegue ver muitas vezes, né? Será que eu estou indo para o lugar certo? Será que eu não estou? Será que está caminhando? Será que não está? Então esse olhar de fora ajuda ali a gente a pensar ali um pouco mais, a caminhar um pouco mais, né? E dentro, inclusive, do que vai se tornar, que é ter outras pessoas para além de mim para ler, para expandir isso ainda mais, porque pode ser que tenha coisas que nem eu vou conseguir ver, porque em algum momento, né, eu também vou estar ali já, né, sofrendo interferência desse processo muito próximo com os textos de cada um, de cada uma. Mas eu achei muito potente, assim, é muito legal, porque eu vou percebendo que cada pessoa, né, que vem aqui acaba pegando muito para um lugar. Tem gente que fala muito do método, tem gente que fala muito da sua história, da vivência, tem gente que fala muito de conselhos de como fazer, né? E você ouve muito um lugar, assim, de onde você chegou, assim, dos resultados. Então, foi uma fala de muito, né? A gente tem esse lugar, esse outro aspecto. Eu achei muito didático o modo, assim, que eu acho que para vocês que estão no desenvolvimento de pescar, que esse lugar também da inventividade, né? Mas como é que eu coloco? É você que talvez vai ter que criar esse lugar, criar esse comentário, para não ficar só uma junção ali de autores e autoras, né? Mas sem você na pesquisa, porque isso é de vocês. Né? O trabalho que vocês fizeram, o estágio que vocês realizaram, as referências que vocês selecionaram, né? O pensar sobre, às vezes ele não vai existir mesmo, né? A potência. Ele tem como potência, mas vocês vão precisar criar, e a disciplina, pelo menos nesse momento que a gente está, ela permite essa experimentação, de que é um lugar seguro para experimentar, para errar, para ver que não deu certo, para ver que faltou coisa. A gente tem esse caminho para ir construindo um pouco disso. Então, achei muito legal também da fala, para vocês perceberem um pouco de que tem coisas, principalmente metodológicas, que a gente precisa inventar e que a gente precisa construir, construindo, defender. Falar, não, isso aqui é meu e agora quero falar um pouquinho disso aqui a partir desse lugar e de mim também. Tipo assim, sobre os métodos de ativação, para interpretar, digamos que a cena, né? Você sente que você usa nos seus processos de direção? Claro. E no nosso específico. Eu queria chegar. É que eu quero saber de você. Me fala. O que você está. Me fala. Seguinte, o que a gente faz? Qual é o meu processo? Eu vou abrir o meu processo de direção, na verdade. É criar imagem. Eu trabalho a partir de imagem. Né? Já desde o princípio, como eu falei para vocês, desde que eu fui lá na minha formação de direção, o que eu queria? Criar um momento, um local, um espaço, primeiro, um espaço que o espectador ia estar em cadeiras diferentes, não ia ver todas as cenas. Tinha cena que acontecia fora do espaço cênico, só ouvia a cena. Então, eu queria criar essa coisa do espectador que fosse uma ativação de alguma coisa. Ali, agora eu tenho palavras, antes eu não tinha, eu só queria. Então, é imagem, porque eu estou trabalhando a imagem e como que esse espectador vai assistir isso. O que o espectador está assistindo? Por isso que eu pergunto de vocês. Por exemplo, hoje eu falei com o Emerson. Emerson, você não está fazendo a queda. Quando a H, por exemplo, cai, todo mundo se curvar para ver. É como se o barco
fizesse isso. A imagem que eu vou ter, que eu, como espectador, vou ter, é um barco fazendo isso aqui. Ninguém sabia disso. Eu não sabia. Mas você está fazendo, eu preciso que todos vocês façam. Por quê? Porque essa imagem está na minha cabeça. Essa imagem sou eu. Quando a Júlia for assistir, quando ela assistiu, ela não falou, apareceu um barco. Não. Quando o João for assistir, ele não vai falar isso, ele vai falar qualquer outra coisa. Não vai nem Agora eu sei. Agora ele tem referência. Agora eu tenho a referência. Agora vai ativar o virtual. Agora foi mais. Quer dizer, são imagens que a gente cria. Antes, a gente cria para a gente como eu crio. Eu tenho as minhas imagens. Eu passo para vocês o que eu quero. Vocês criem imagens dentro de vocês, como, por exemplo, na entrada depois da cena da Ana com o Ian. Vocês não entram todos? E eu não falo, é uma onda? São duas ondas que se batem. Duas ondas. Essa é a imagem que eu criei. Como vocês vão executar, é uma outra imagem que vai sair. Como cada um de vocês está pensando essa cena, é uma outra imagem. E aí, a partir do que sai, do resultado, é que eu vou reler e vou falar assim, nossa, não ficou. Mas ficou outra coisa. E a partir disso, a gente tem uma dramaturgia. Pro, e você tem alguma forma de explicar essa imagem a partir da visão do ator? Porque eu tô percebendo muito na visão do espectador. Não consigo visualizar na perspectiva do ator em cena. Me faz a pergunta de novo. Qual é a imagem que você tem que desenvolver? Isso? Então, essa coisa da imagem cênica para o ator. Pro ator. Quando a gente dá... Vamos pegar aqui. Lembrando de nada. Mas, quando, por exemplo, a gente dá... Vou dar um exemplo aqui nosso, meu Deus. Quando a gente começou a criar aquele espetáculo lá do Entre Lugares, a Júlia, nossa diretora, ela falou pra gente, cria uma cena, vocês vão trazer cena sobre no dia que deixei Ítaca, né? No dia que parti de Ítaca. No dia que parti de Ítaca. Você pode falar que porra é Ítaca. Desculpa, não pode. Tudo bem. Você pode falar o que é Ítaca. Ou você pode ter referência de Ulisses. Ou você pode saber quem é Ulisses. Mas se você não souber quem é Ulisses, você vai criar uma outra cena. A partir disso, no dia que partir de Ítaca, Ítaca pode ser, para mim, puxa, no dia que eu saí de casa, eu era adolescente, ela jovem, saí de casa, como é que foi? Ou no dia que eu saí de Ítaca, naquele momento a gente estava começando um processo de desenvolvimento de um espetáculo que a gente ia para a Dinamarca, fica lá, sei lá, 3 meses para poder voltar, para poder ir. Quer dizer, no dia que eu saí de Ítaca da minha casa, um desconhecido. Eu não sabia o que ia ser dentro daquela sala de ensaio. Tudo isso são imagens que eu posso criar, que a Júlia criou, são as imagens do ator, da atriz. A partir dessa imagem que você cria, pode ser no dia que partir de Ítaca. E aí, para sua imagem, você pode falar, nossa, no dia que partir de Ítaca, eu saí da minha casa e andei 3 passos e vi meu pai, que desapareceu quando eu era criança, mas eu o reconheci. Estou inventando para você. E essa imagem vem, e aí você cria essa imagem interna e você vai criar uma cena. Eu acho que pode ser alguma coisa para você, só não estou lembrando aqui. Eu saí de casa, o negócio que eu esqueci de lembrar. Eu esqueci de lembrar. Sonhos que eu sonhei quando criança. Sonhos que eu sonhei quando criança. Qual que imagem interna você cria? E a partir da sua imagem interna, você cria uma ação cênica. A ação cênica que eu vou ver, que vocês criaram, deve ter só a ver com vocês, não me interessa. O que me interessa é o que eu estou vendo, eu como diretora. E aí, o que eu estou vendo como diretora, eu vou pensar no meu espectador, porque eu sou o primeiro espectador de você. Vou pensar, nossa, isso funciona, isso não funciona. Se eu juntar as 3 ações de hoje, vou dar exemplo.
Desculpa, é porque eu estou dirigindo eles e aí eu já estou dando exemplo que eles conhecem. Eu estou no imaginário aqui. Mas é interessante porque a perspectiva da Duda é sobre essa perspectiva da direção. E brincando, e dialogando um pouco, né, de como a partir da experiência dela, isso tem coisas que se aproximam ou não dentro do teatro e dentro de uma direção no audiovisual, por exemplo. E ela tem feito análise a partir de 2 trabalhos dela, então acho que cabe tudo que está sendo dito. Você é videomaker, bacana. Legal. Se quiser entrar lá, ver o nosso ensaio, tá? Legal, se você quiser ir ver. Mas aí eu vou continuar aqui. Daí, o exemplo, por exemplo, quando a gente tem hoje a cena, onde está Ana Helena fez a partitura dela, Ian fez a partitura dele, e a Ju fez a partitura dela. Os 3 falam assim. Quando eles se juntam e fazem os 3 juntos, a gente que assistiu, não tem um outro impacto? Tem outro impacto. A cena, qual foi? Uma ótima cena. Uma ótima cena. Clarinha, exato, Belinha e Nath. Gente, genial. Muito legal. Vocês construíram. De cozinha. Elas constroem uma cozinha, uma ação cênica de cozinha. E aí eu vou explicar para quem não estava ali. Um quadrado assim, 3 quadrinhos desse tamanho. 2, na verdade, pronto. 2? Em 3. 2 quadrinhos, eu acho que tem 5 ali. E uma faquinha, que é um facão, que elas vão cortando assim. E o resto tudo é ação cênica. E de repente você vê ali que tem batata sendo cozida, tem a ação de entregar e puxar comida de todo. É uma ação de repetição exaustiva, que você fala assim, é uma ação de cozinha. E vocês criaram isso por 6 movimentos, 5 movimentos. Isso, e porque vocês tinham uma imagem, e vocês criaram uma imagem. E essa imagem, ela vai ativar o seu espectador, pelo menos me ativou, imaginário, que eu estou vendo. E aí todo mundo pode ver. A gente está vendo. É genial. A imagem do boneco, que as meninas começam a criar. É muito legal. Virtual. A gente tem ali, modelo. Eu amo ele. Exatamente. A gente tem um boneco que a gente vê a atriz, de repente a atriz é uma outra coisa. E a gente tem um boneco, uma coisa fora dela, e é ela que cuida desse boneco. Quer dizer, para com a dramaturgia, e aí por isso eu estou convidando de novo a nossa Pronto, vai voltar. Ela vai, já está convidado de quinta-feira, né? Para exatamente ver isso, porque esses elementos que não estão no nosso texto, mas que a gente construiu em cena, eles estão construindo uma nova história. Ou eles estão agregando novas informações para uma mesma história. Que a gente começou lá atrás, e vocês criaram uma imagem que disparou, uma imagem potente, que era aquele barco, que era a cena aquele ensaio que a gente fez lá no Sala 1, que tinha a cena da Ana, e todo mundo caía, e não sei o quê, depois vocês construíram um barco, não sei o quê. Aquilo foi tão potente que disparou. Para a dramaturgista, eles estão dando um barco. Eles são marinheiros. E aí ela consegue fazer um monte de ligações. E a partir da dramaturgia que vocês escreveram também, dos textos que vocês trazem, as histórias pessoais que vocês inventaram, ela consegue criar um Canavagem. Do Canavagem, a gente constrói imagem. Das imagens, ela constrói um texto. No texto, a gente está construindo outras imagens novas. E agora vai voltar para ela falar assim, nossa, e agora? Para onde que a gente vai? Porque a gente tem que chegar no final. A gente tem que chegar no final. Hoje a gente vai acabar só no... Adeus. Não sei, eu espero que não. Espero que a gente tenha... Não, tá bom, gente? Nossa, mas fiquei... Tá garantido, tá garantido. Fiquei curioso.
Ferrar mesmo. E uma notícia boa para vocês, segunda eu e o Pedro, a gente vai abrir a conta para o pronto pagamento, então se tudo der certo, tem verba para vontade. Que legal, ó! Ó, obrigada, Cristiana, obrigada por todo mundo que veio, muito legal. Depois eu envio para você, eu fui registrando várias coisinhas, a gente monta uma fichinha com sua entrevista, com um resumo do que foi as pesquisas, os momentos, as referências. Depois eu mando também um outro termozinho de consentimento para a gente poder usar isso no acerto. E aí no e-mail peço, se você puder disponibilizar algum texto seu, além da tese também, que a gente coloca lá disponível para quem se interessar, para quem quiser dar uma olhada com um pouco mais de calma. Buscar referências, né, que vocês acham que caibam também para as pesquisas de vocês. Eu acho que é um pouco para isso também, esse momento. Gente. Manda lá no grupo para esses slides aí. Legal. Acho que eu vou encerrar aqui. Era uma liberdade mais. Ela tá com